Fala pessoal do Canon College, eu me chamo Francisco, bem-vindo ao Canoncast, o podcast da Canon. Estamos hoje com o Canon College junto com o Paulo Vitali. Tudo bem? Tudo bem, a gente está aqui já conversando há um tempo, a gente até resolveu, vamos gravar, vamos parar de conversar e gravar. Eu acho que já cumpri tudo, já fiz tudo, já vou embora. Porque senão os assuntos ficam todos fora do podcast. Paulo, como é que começou, antes da fotografia, na verdade, existiu algo antes da fotografia? Muita coisa, na verdade. Primeiro, eu acho que até chegar na fotografia, minha vida foi um grande desencaixe. Então vamos contar esse desencaixe. E é como se fosse uma sessão de terapia estar aqui. Porque passando aqui de táxi para chegar no Canon College, eu passei pelo meu colégio, pelo Bandeirantes, que eu estudei 6 anos no Bandeirantes, que é um colégio fortão, não sei o que e tal. E só tinha, na minha época... Aliás, meus filhos estudam lá e estão esperando... Estou tendo um flashback maluco, assim, porque eles estão exatamente no segundo ano, quando eu tive uma crise no Bandeirantes, há 300 anos atrás. Olhei. Eu tenho gêmeos. E você tinha exatas e biológicas. Uhum. E eu falei, cara, a vida é só isso, eu não me encaixo em nenhum lugar, porque não tinha humanas. Eu sou um cara de humanas, assim, geneticamente moldado para ciências humanas. Sim. Eu passei 6 anos no Bandeirantes em biológicas, porque não tinha outra opção. Exatas era um terror para mim. Até que eu me auto-implodi no Bandeirantes no segundo ano colegial, fui para o Objetivo, fui muito feliz e entrei em História na USP. Minha cabeça deu um clique maluco, todos os meus conceitos ficaram de ponta cabeça, que é uma coisa que as ciências humanas fazem em você, né? Sim. Você refletir sobre tudo e relativizar tudo, foi lindo. Aí foram 3 anos de deleite absoluto, assim, dos melhores da minha vida, até a triste constatação de que eu seria um péssimo historiador. Por vários motivos, assim, minha memória é ruim, eu tenho um pouco de dislexia, então ler e escrever, para mim, são tarefas, embora eu adore a tarefa de ler, e leio a vida inteira, li bastante, li menos depois que meus filhos nasceram, mas eu sempre li bastante, e acho que escrevo direitinho. Não era exatamente uma característica que ajudasse um historiador. E a falta de memória minha memória é muito ruim. Essa complica, né? Essa complica muito. A nossa produção é assim também. Ela se identificou. Chegam pessoas aqui que a gente fala, tal pessoa, ela nunca vi. Não, viu sim, ela viu semana passada. Ela é dessas. Aí eu falei, cara, eu não posso ser um historiador disléxico e desmemoriado, né? O que eu vou fazer da vida? E eu era diretor... Não vai lembrar a foto histórica. Exato, eu não lembro até hoje. Eu tenho vergonha das coisas que eu aprendo e esqueço. Fica tudo meio boiando, assim. E aí eu já era militante, fazia movimento estudantil e tal. E tudo isso em ebulição. E eu me reconectei com uma coisa muito antiga da minha vida, que eram as aulas de pintura que minha mãe me levava, porque ela não tinha com quem me deixar. E durante anos eu fiz aula de pintura com um monte de senhorinha, assim. Ela ia, te levava. Me levava, e eu, então, dos 5 aos 12 anos de idade, eu passava 2 tardes por semana fazendo aula de pintura com um monte de senhoras. Tal. Isso me deu uma bagagem interessante, assim, meio desconexa. E eu comecei a me tocar que, nesses 3 anos de história, eu tinha feito vários cursos fora da USP de História da Arte, História da Pintura. Me interessava por historiadores que usavam como fonte material de pesquisa não documentos, mas sim cultura material, arqueologia, objetos, pinturas. E eu falei, cara, eu comecei a fechar a equação. Eu nasci para o cinema. Eu achei que eu estava moldado para o cinema, prestei cinema na USP. Era o último ano que você podia fazer 2 cursos na USP. Uhum. E, obviamente, é uma decisão correta, né? Você ocupar 2 vagas públicas ao mesmo tempo. Sim. Passei para a segunda fase e não entrei. Aí eu falei, nossa senhora. Aí uma amiga minha, que já era mais velha na faculdade, a Mônica Zaratini, que depois virou uma grande fotojornalista e tal, falou assim, eu estou fazendo fotografia em jornais de bairro, e eu estou largando os jornais de bairro porque eu consegui fazer freela agora no Diário Popular, que era um jornal meio sanguinolento e tal. Você quer ficar com isso daqui? Eu não sabia nada de nada. E eu falei, tá bom. Aí eu comecei a fazer fotografia para jornais de bairro, que eram o IG News, O Paraíso e Jornal da Bela Vista.
fazia isso nos finais de semana, tal. Foi interessante. Aí eu falei, puxa vida, eu acho que é interessante isso. Fiz um curso básico de fotografia na Escola Focus e sem saber nada, não tinha cultura nenhuma fotográfica, assim. E eu vi que a escola estava oferecendo 3 workshops com fotógrafos que eu não conhecia direito, que eram Walter Firmo, João Musa e Mário Cravo Neto. Só. Então, só isso. Aí que foi uma bigorna na minha cabeça, assim, quando acabou essa maratona de workshops, eu falei, cara, passei a faculdade para a noite e eu vou ser fotógrafo. Foi assim que tudo virou. Só que eu tinha, nesse meio indeciso que eu estava, eu tinha também aplicado uma bolsa da FAPESP em História, em Gênesis da Escravidão no Brasil Colônia, com outro colega, que esse sim, historiador, moldado para isso, o Pedro Luiz Pontoni, que hoje é professor universitário, doutor, não sei o que e tal. E eu ganhei a bolsa. E nesse ínterim, eu comecei a fazer freelas no Diário Popular, que era um jornal sanguinolento, não sei o que e tal. E eu descobri o mundo, que eu falei, puxa vida, a fotografia vai me apresentar o mundo. E comecei a fazer freelas no Estadão, e de repente eu fui contratado no Estadão. O Hélio Campos Melo, que é um grande fotógrafo e tal, era diretor da Agência Estado, e ele contratou uma equipe nova, inteira, acho que 20 fotógrafos. Eu era o pior, mais jovem e mais inexperiente, mas eu entrei no bolo. E aí eu fiquei com um problema para resolver, que eu tinha uma bolsa da FAPESP para entregar, e eu era um fotógrafo contratado no Estadão. Eu viajei 100 dias por ano naquele ano. Durante alguns anos eu viajei em média 1/3 do tempo, assim. E eu ia para os plantões do jornalismo, ia nas viagens com um monte de livro de história e tentando. Então eu fiquei com essa vida híbrida, quase fui processado pela FAPESP e tal. Consegui entregar mal e porcamente, prejudiquei o Pedro, coitado, porque é um cara que levava a sério e tal, mas me livrei daquilo e mergulhei no jornalismo. No mundo da fotografia. Na verdade, antes disso, eu tive uma pequena passagem de uns 6 meses como assistente de um fotógrafo de publicidade. Uhum. Quando a gente estava refazendo uma foto pela 7ª vez, eu desisti. Que era uma foto com 4x5 com splash do cafezinho, do adoçante que tinha que cair, não sei o que e tal, confusão, filme, né? Nossa, chapa filme chapa 4x5. Eu falei, cara, não é isso que eu quero na fotografia. Mas foi legal para ter um pouquinho de técnica. Sim. E uma coisa que me deu um pouco de bagagem. Mas muito incipiente. E aí a fotografia, para mim, foi isso. Assim, ela caiu como um portal, um álibi. Quando você foi contratado no Estadão, você tinha que idade? 23 anos. 23. Olha que interessante. 22 anos por aí. Acho que 22, faz tempo, né? Faz um tempinho. Sua mãe fazia o quê? Minha mãe era professora. Professora de? De primário. Primário. E seu pai? Meu pai era perito criminal. Perito Os dois funcionários públicos. O primeiro contato que eu tive com fotografia... De perito criminal. Meu pai levava uns laudos para casa e eu via escondido umas fotos de aquela assassinato. velha coisa de criança, fala, não mexa aqui. Criança... Eu faço terapia há muitos anos, eu já refiz isso na terapia várias vezes, já tenho isso bem elucidado. Quando eu fiz meu primeiro plantão policial no Diário Popular, que eu entrava meia-noite e saía às 6 da manhã, de sexta para sábado e de sábado para domingo, então imagina a minha namorada na época como eu gostava disso. Porque eu tinha uma vida super agitada, fazia faculdade e fazia movimento estudantil e tal, e no final de semana eu virava 2 noites trabalhando e achava o máximo. E aí eu fui entender que eu estava vendo as cenas em loco que eu tinha visto nos laudos que meu pai levava para casa. Ele navegou por várias... ele era diretor da Polícia Técnica, então ele trazia coisas de balística, então era gente que foi assassinada, que a bala entrou por aqui, não sei o quê. Era um monte de foto pesadíssima. Sim. Isso marca muito. E eu fui fazer essa reconexão desse encantamento que eu tive com esse mundo cão, porque foi um jeito de me reconectar com meu pai também. Sim. Foi muito interessante. Às vezes as pessoas não param para pensar, mas a fotografia técnica de perito criminal é um tipo de profissão de fotógrafo. Sim. E aí a beleza da fotografia é você tirar de uma forma que dê para a pessoa estudar ela depois, dela entender por onde entrou a bala, saiu a bala, qual que é o tamanho da lesão, qual que é o tamanho da pegada,
que está ali marcada no chão. Então, você tem uma preocupação aonde a fotografia consiga ser um objeto de estudo em um futuro, né? No futuro. E foi muito interessante assim essa reconexão. E eu comecei no Estadão e na grande imprensa com dinheiro, vamos dizer assim, com estrutura. Sim. Então você viajava o mundo. Então foi um encantamento, assim, foram 3 anos de profundo deleite assim com o jornalismo, com o encantamento. Eu jovem, ainda mais jovem, né? sem filhos, solteiro, com a delícia. Todo dia era uma Disney, porque que brinquedo vai ter hoje? Eu chegava na pauta no jornal, assim, de manhã você ia fazer acompanhar, fotografar uma entrevista com o Milton Nascimento. À tarde tinha uma manifestação, à noite tinha um show do Piazzolla, entendeu? Então era um negócio assim, eu encarava aquilo com uma riqueza, como encaro até hoje. Eu sou viciado nisso, em usar a fotografia para conhecer os lugares das pessoas. Sim. Melhores e piores. É porque é interessante conhecer os piores também. Uhum. As pessoas, os lugares mais discrepantes, e é um álibi, né, que você tem, você transformar essas situações em imagens e traduzi-las e criar a sua versão, essa oportunidade de você ver tudo em loco. Sim, verdade. É legal que a fotografia desse fotojornalismo que você fazia era interessante porque você precisava entender de fotografia, porque o cara da publicidade, que nem ele falou, 7 vezes fazendo a mesma coisa, ele meio que já tem uma decoreba de ISO, diafragma obturador, na época ASA, né? Ele tem uma decoreba de potência de luz. Então, tem coisas que ficam mais fáceis de você ter um caminho. Quando você é um fotojornalista desse tipo, cada situação vai ser uma situação diferente. Então, você tem que ter um conhecimento técnico mais apurado, porque o show a entrevista do Milton Nascimento, ela tá num local que a luz é desse jeito e daqui a pouco você vai para um acidente que a luz é totalmente diferente e que aí daqui a pouco você vai para uma coletiva que a luz é totalmente diferente. Então você tem que ter uma agitação de saber como modificar tudo isso. Que eu não tinha. Então, o Hélio Campos Melo e o Sérgio Berezovski, que é um fotógrafo incrível, que tinha esse padrão Abril, vamos dizer assim, antigo, cara que fotografava com cromo, que veio com um rigor técnico muito grande, tiveram muita paciência comigo. Eu tinha um olhar, mas eu não tinha técnica. Eu peguei tudo na raça. Eu fui meio autodidata. Então, mas esse tipo de situação fez você aprender muito. É uma grande escola, porque você tem que resolver, você bater o olho na pessoa, é análise de conjuntura, você tem que ler tudo ao mesmo tempo, tem que dirigir a pessoa, tem que botar no lugar certo, tem que entender a notícia. Sim. Então, assim, e a informação ajuda, você saber o lead da história, né? Eu fui moldado muito pela convivência com grandes jornalistas, assim, durante muitos anos. Você que é novinho e não sabe, não existia YouTube antigamente. O que isso significa? Que alguém tinha que te ensinar. Porque se não tivesse esse alguém para te ensinar, te dar dicas, você ler livros, não tinha ninguém para ficar ali pegando a sua mão. Hoje você coloca lá YouTube, como mexer no ISO. Vai aparecer 500 mil vídeos de como mexer no ISO. Como fotometrar. Vai aparecer 500 mil vídeos de como fotografar. Né? Isso, e era filme. Você errou o clique, acabou. Você estava numa coletiva, você tinha 36 fotos no seu filme. Estava na 34ª foto e estava quase acontecendo uma coisa interessante. Você ficava aí, troca o filme, não troca o filme. Tem mais 2 fotos. Então, você também fazia uma conta. A fotografia era finita nesse sentido. Sim. Será que dá para trocar antes de acontecer? Vai que eu estou trocando o filme e acontece algo. Futebol, né? Que eu adorava fazer esporte, adoro até hoje e tal. Você escanteio, todo mundo na área e você com uma chapa, não dá tempo de rebobinar. Então, se acontecer um gol, você tem uma foto. Então, aí você corre, rebobina, troca, não sei o quê. Era muita atenção. Sim. E você não está vendo o que você fez, né? Sim. Eu fazia viagens e coberturas assim que poderiam ser idílicas, especial de turismo no Nordeste, quando eu estava no Estadão.
Só que você viajava 10 dias, você não via nada do que você tinha feito. Você chegava na redação humilde. Porque eu falei assim, vai que eu errei tudo. Você não podia chegar arrogante lá com todo mundo, que se desse, mas queimou todos A hora os da filmes. verdade, o editor abria na mesa de luz e você começava a se encolher, assim, falou assim, agora vamos ver se eu vou sobreviver, se eu não vou. Ele virava para você, fazia ainda uma pausa dramática, você ia encolhendo. Imagina o cara que revelava fazendo terror psicológico em cima do fotógrafo. Era muita. Por outro lado, tinha um segundo encantamento, que você tinha um encantamento de fazer a foto e você tinha um segundo encantamento de revelar a foto. Sim, isso é verdade. Porque hoje você já bate e vê, né? Essa surpresa deixou de acontecer no momento que você tinha um review muito próximo do clique, né? Você clica, olha o review, clica e olha o review. É também um fator de distanciamento, né? Você, no retrato, basicamente, eu aprendi isso por fazer isso muito nos últimos anos. Se não tiver conexão olho a olho, se não tiver a conexão, esse link dos dois, você perde muita potência no retrato, né? Na direção, na conexão. E você ficar assim, insistentemente olhando o seu visor, então, geralmente, assim, se você fizer isso, a culpa é sua. Porque você está rompendo esse elo, não é a pessoa. Ela vai broxando, vamos dizer assim. Sim. Mas antigamente era muito doido, né? Porque você fazia cobertura de jornalismo e você levava um laboratório para revelar o filme, um ampliador para ampliar a cópia, para colocar numa maquininha, para fazer um jacaré na linha telefônica e para passar por claro e escuro, com grave e agudo, no bar da cidade do interior. Era muito aventuresco, assim. O digital, eu nunca gostei de laboratório. Então, assim, eu não sou um cara saudosista. Então, acho que o digital veio criar outra coisa. Sim. E permitir uma liberdade criativa também gigantesca. Essa experimentação em tempo real. Sim. No final das contas, ele só criou outras possibilidades. Não necessariamente é melhor ou pior, é só que é diferente. É diferente. Tem gente que fotografa com filme hoje. Sim. E eu entendo por quê. A minha enteada que faz cinema e tal, ela só fotografa com filme. E eu acho muito interessante isso, muito legal. Mas isso aí, assim, o filme durou na minha vida até muito mais tarde. Né? A gente está falando de 92. E aí eu estava muito feliz ali no Estadão, com a minha vida dinâmica ali de livre, leve e solto no mundo, conhecendo tudo que era possível e tal. E o Hélio Campos Melo um dia chegou e falou assim, você vai ser editor. Eu tinha 25 anos. Para 26 anos. Eu falei, Hélio, tem 40 fotógrafos aqui. São todos mais velhos que eu, todos melhores do que eu. Eu falei, mas você tem um perfil. E ele me botou a força como editor e logo saiu do jornal. A pessoa eu fiquei com mais 2 editores mais experientes, porque eram o Estadão, o Jornal da Tarde e a Agência Estado, né? Tinha um pool de edição. Foram anos muito sofridos, assim, foi um amadurecimento a força, assim, muito difícil. Foram 2 anos muito intensos, muito proveitosos e muito sofridos. E foram tão sofridos que me obrigaram a me auto-implodir de novo. Aí eu era editor do Estadão, ganhava super bem para a minha idade, não sei o que e tal. Eu falei, cara, eu vou embora, eu vou para os Estados Unidos, vou estudar. Você passou quanto tempo sendo editor? 2 anos. E parece que foram 20. E aí... O que um editor de jornal faz? O editor de jornal, então, eu fui editor de revista 8 anos, a gente fala sobre isso, e editor de jornal 2 anos. São diametralmente opostos, porque o editor de jornal, por contingência do ritmo de cobertura, ele escolhe a melhor foto. O editor de revista, não. Isso a gente pode falar depois. Entendi. Mas, assim, é uma pressão muito grande. Você tem que ter a foto, e fechamento de jornal é que nem fechamento de TV. É um monte de fotos chegando, você tem que tomar decisões rápidas, você tem que encaixar na página, você tem que ter a foto pertinente, você tem que brigar com os editores para colocar a melhor foto, você tem que falar com o fotógrafo, tem que brigar com o coordenador, porque o fotógrafo não chegou ainda, porque cadê a foto, não sei o quê. Então é logística na veia. É muita adrenalina e competição, porque no dia seguinte você abre todos os jornais e fala assim, por que a sua foto é pior? Por que você não escolheu essa foto?
É isso que eu ia falar. Todo dia você Quantos posta a prova. fotógrafos eram? Uns 40. Uns 40. Você tem que escolher. 39 vão ficar tristes, um vai ficar feliz. Essa é a pressão que era. Era muito difícil. Algum desses era diário? O Estadão. O Estadão era diário, né? A gente fechava o Estadão, o Jornal da Tarde, e eu municiava a Agência Estado todo dia. Eram 2 jornais fechados por dia. Ó, todo dia, imagina, todo dia ter essa decisão, 2 essa dor anos. de cabeça. Carnaval. Quando chegava uma matéria de carnaval, chegavam 100 filmes para você abrir na mesa de luz e escolher. Você tem que, num amaranhado de slides invertidos, você tinha que achar, em PB, né? Você tinha que achar a melhor foto. Então era procurar num pântano, assim. Era um negócio enlouquecedor às vezes. Mas te dá um traquejo muito grande depois de um tempo. Eu agradeço muito essa geladeira que ele me botou lá. É legal que isso te ajudou a você ter visões, o seu olhar ficar um pouco mais apurado em escolhas. Foi muito fundamental e libertador mudar de lado, virar editor e ver o trabalho de todos os caras. Sim. Das fotógrafas e fotógrafos que estavam lá. Porque me deu uma noção de conjunto e me deu a possibilidade de ligar o estilo de cada um e maturar o que cada um sabia fazer. E depois de um tempo, trabalhar, que aí o que o editor faz melhor, que eu acho que a edição de fotografia precede a fotografia, não depois. Depois ele escolhe a melhor foto, que é subjetivo. Porque eu escolher a melhor foto não necessariamente é a melhor foto. Não. Escolher a melhor foto é a que mais se encaixa a matéria. Coisa, a matéria. Aplicada. Porque às vezes tem uma foto lindíssima, mas não é a foto que encaixa com a matéria, que tem a ver com o jornal. Então, é muito interessante essa visão, que é uma visão basicamente do que encaixa, vende, não necessariamente esteticamente. Não, é sintonia com o gancho, com a sintonia fina da notícia. Sim. E tem fotógrafos que têm esse faro na hora de fazer. Tem fotógrafos que são mais estetas, tem outros que são mais de hard news, são outros. Então, aí depois de um tempo comecei a sacar que o meu trabalho também era conversar com o coordenador e falar assim, põe fulano para fazer tal foto, põe ciclano. Vamos direcionar o perfil, que é o grande trabalho que você pode fazer como editor. Porque você sabia que aquele cara ia trazer a foto boa para a matéria. Claro. Esse foi a grande escola. Que no jornal é muito mais dinâmico, muito mais rápido, na revista é mais lento, cerebral e aflitivo também, porque demora mais. E aí eu pedi para ir embora do jornal, não sei o que e tal, e eles foram legais. Não, a gente não quer que você vá embora. Me deram uma licença remunerada, eu fiquei lá 1 ano para estudar. Lá nos Estados Unidos? O que você foi estudar? Fui estudar fotografia no ICP. Foi legal. Aguentei 6 meses. Depois de 6 meses eu estava entediado. Porque eu já tinha uma bagagem muito grande. E aí na classe e nos cursos que eu estava fazendo e tal, tinha um descompasso muito grande. Assim, os professores eram interessantes, mas tinham coisas que me davam sono. Pelo ritmo que eu vinha. Não era melhor do que ninguém, mas pelo ritmo que eu tinha. A gente no Brasil trabalha de maneira muito rápida, dinâmica, e a gente trabalha pesado. Aqui. E aí eu liguei para o editor de esportes, o Roberto Benevides. Eu falei, Bené, tem algum evento para eu fazer aí? Eu vi que tem as 500 milhas de Indianápolis, você não quer que eu cubra uma corrida para você? Estou precisando dar uma espairecida e tal. Pô, rapaz, te ligo daqui a 1 hora. Tá bom. Estou lá em Nova York, depois de 1 hora o Bené me liga. Aprovei a temporada. Você tem 14 corridas para fazer. Aí eu falei, cara, ok, a ICP dançou, eu tenho que fazer cursos esporádicos e tal. E eu fiz a temporada inteira de Fórmula Indy. Então eu fui para o Canadá, rodei a América Profunda. Foi um jeito, de novo, fotografia como álibi, para me levar para lugares que eu nunca iria. Interior de Ohio, Illinois, Indiana, Wisconsin. Foi um deleite, assim. E conhecer essa América Profunda. E eu não sabia nada de corrida de carro. Sou muito bom de fotografar o que eu não conheço. Continuo sendo, eu não cozinho, eu acabei de fazer meu chefe. E aí, acabou o ano, eu falei para eles, eu não vou voltar, eu vou ficar aqui. Aí eles foram muito legais de novo, me demitiram e me contrataram de novo. Muito agradecido, assim.
Olha que bom. Você falou que teve muitas desconstruções ali da adolescência, a fase adulta, no comecinho. Depois as coisas começaram Não, mas a trabalhar melhor. tem aquele livro chamado Arte de Ligar o Foda-se. Sim. Então, a minha história provou que isso funciona. Você tem que ser... Se a sua verdade não está encaixada, você aperta o botão. Sim. E foi muito legal. Eles não me contrataram com um CLT, que é ótimo, porque me deu liberdade para fazer publicidade também, lá nos Estados Unidos. E eu continuei fazendo mais uma temporada de automobilismo, de Fórmula Indy. Fiz mais 2, na verdade. Montei um case de cobertura para a agência Estado, para distribuir para os jornais locais. E fechei alguns patrocinadores e eu fazia publicidade aplicada a esporte nessas corridas. Fiz 2 anos assim. Foram anos muito bons, assim, tinha paridade cambial, as empresas brasileiras investiam muito nos Estados Unidos. Aí o mercado editorial estava bombando, então eu fazia várias revistas brasileiras lá, comecei a fazer algumas coisas nos Estados Unidos e tal. E estava muito bem estruturado. Aí eu falei, cara, eu estou aqui há 3 anos. Ou eu fico de vez, ou eu volto. E fiquei nesse dilema. Qual parte dos Estados Unidos você ficou? Eu morei em Nova York. Nova York. O pano de fundo desses 3 anos é muito interessante, que eu quis trabalhar assistente de um fotógrafo chamado Gérard Barnier, que é um fotógrafo francês que fazia só headshots, Madonna e companhia. Madonna, Mick Jagger e companhia, é um deus do headshot. E tinha um amigo em comum, o Plauto, que é um fotógrafo de fine art, que mora lá até hoje e tal. E o Plauto falou, eu vou te apresentar o Gérard. Eu conheci o Gérard, e o Gérard falou assim, eu casei com uma italiana, estou fazendo um livro na Índia, mas eu estou procurando algum roommate para morar aqui no meu estúdio. Sim. Que era um loft de cobertura em Chelsea, assim. Aí, depois de um mês, eu estava morando lá, pagando nada. Que delícia. E com um estúdio dentro do apartamento. E tudo que eu precisava fazer era organizar a agenda dele, atender o telefone e organizar a agenda dele, para quando ele passasse 2 meses por ano lá. Olha que beleza. E o Gérard foi assistente do Avedon. Então, assim, ele virou um grande amigo da vida, assim, a gente até hoje é muito amigo, levo meus filhos, a gente fica na casa dele e tal. Na minha antiga casa, o mesmo apartamento até hoje e tal. Está com quase 80 anos. E foi lindo, porque eu passei muitas noites com o Gérard tomando vinho e como se eu estivesse dentro do estúdio do Avedon. Sim. Porque ele foi assistente do Avedon. Então, é um fotógrafo que eu idolatro, assim, e tal. E ele foi fotógrafo no Japão, ele tem uma carreira muito interessante, assim. E eu nunca fui assistente dele, mas foi melhor do que isso. Foram esses 3 anos. Sim. Passados esses 3 anos, eu falei, e agora? Fico, não fico? Volto, não volto? Tal. Eu falei, vou voltar. Meu pai estava doente aqui, eu sou filho único, tinha uma assistência pessoal ali que eu precisava dar e tal. E alguns publicitários com quem eu tinha trabalhado falaram assim, se você voltar para o Brasil, você tem trabalho. Monta um estúdio, você tem trabalho. Eu falei, pô, que lindo. Voltei e montei um estúdio. Quando eu estava prestes a abrir o estúdio, a editora Globo me sondou e falou assim, a gente vai abrir um projeto editorial que é o maior dos últimos anos aqui no Brasil e tal. A gente quer te contratar como editor. Eu falei, caramba, tinha jurado que eu nunca mais ia pisar numa redação e tal. Mas aí o filho de classe média, de funcionários públicos, olhou o lerite, olhou a estabilidade. Eu falei, chamado aluguel, né? Então, aí eu falei, pagar. Meu estúdio está montado, eu vou, se der errado, eu volto para o estúdio. Aí era a revista Época, eu fui o funcionário número 1 da revista Época. Os caras me contrataram, foram para a Alemanha fazer um acordo com o projeto gráfico, eu fiquei sozinho 10 dias numa sala no jornal, tinha acabado de chegar no Brasil e tal. E foram quase 4 anos, eu acabei ficando quase 4 anos. Depois de 4 anos eu voltei para o meu estúdio. Ficou 4 anos no limbo. Ali como editor de novo. Como editor de novo. De revista. Revista, para quem é novinho aí, não sabe, revista, o jornal, né, tem jornais que saem diariamente, né, tem jornais que saem semanalmente. Revista, normalmente era uma por mês, né? Uma por semana. Uma por semana, desculpa. Uma por semana. Tem revista que é uma por mês, tem revista que é uma por semana. Então, o ritmo é um pouco diferente do jornal. Jornal diário. E não é. Quer dizer, você tem uma exigência de qualidade, você não tem
a seu favor a novidade, então você tem que dar melhor, e você é perecível. Sim. Mas você é mais... eu não gosto desse termo cerebral, mas você tem mais conceito. Sim. Então, assim, Você teoricamente, uma foto que funciona para um jornal diário, ela não é diferente de uma foto que funciona para algo semanal. não. É bem diferente. Existia, hoje em dia está tudo misturado, Sim. mas tinha um corte muito grande entre o jornal e a revista. É bem diferente. É bem diferente. O que me ajudou é que eu fiz um curso muito bom no ICP de fotografia conceitual aplicada a revistas, com eu acho que é a Alison Morey, não lembro, agora o nome me escapou, mas ela é incrível, ela foi da Vanity Fair, e eu fiquei uns meses nesse curso e foi genial assim para mim, quando eu cheguei na revista Época, para entender o potencial que você teria para uma revista, criação de unidade, de uma matéria, de cabo a rabo, de fotos, linguagem específica para cada matéria e tal. Só que não, porque a revista tinha um projeto gráfico muito engessado. Então a gente produzia coisas incríveis e publicava de um jeito um pouco frustrante, vamos dizer assim. Sim. Mas a produção era muito boa. E eu tive uma oportunidade incrível de contratar uma equipe do zero. Não tinha ninguém. Eu entrei na redação, escolhi meu lugar, contratei acho que 12 ou 15 fotógrafos espalhados aí pelo Brasil, viraram todos amigos, gente que eu tenho o maior carinho por hoje, até hoje. Sim. E foi um projeto lindo. Que a Globo tinha uma dívida, acho que lastrada em dólar na época, não sei o que. Na época acabou o dinheiro. Sim. Acabou o dinheiro, jornalismo sem dinheiro não funciona muito. Sim. De grande imprensa, pelo menos. Né? Uhum. E aí começou a ficar difícil. Em primeiro lugar, a fotografia é cara. Produzir fotografia é caro, em qualquer nível. A viagem, equipamento, né? Você deixar todo mundo com condições boas de equipamento, defasa muito rápido, estraga muito rápido no fotojornalismo, porque é muito desgastante. A prova máxima de resistência que você pode ter. Você tá lá, é sol, é chuva, é poeira, pode acontecer, você está num protesto, é briga, esbarrar. Cai da ponte, assim, é guerrilha. E aí eu saí, eu falei, vou voltar para o estúdio. Eu voltei para o estúdio e logo depois a Veja faz um convite. Falou, quer ser editor? Que insistência, né? Aí eu falei, cara, eu tinha jurado que nunca mais ia, não sei o que e tal, mas aí eu fui num acordo muito legal. Olha, eu acho falei, que não, o universo está querendo mostrar alguma coisa para você. Que eu não fechei o estúdio. Sim. Eu falei, eu vou, e eu fui para produzir matérias e para coordenar a produção de fotos especiais, de matérias e tal. Mais do que fechar a revista, que é muito desgastante, ficar procurando foto para fechamento e tal. Foram mais 4 anos e muito prazerosos, assim, rodar o mundo. A Abril tinha muita estrutura, então, vamos fazer um especial sobre a China, Índia, Irã, Haiti, Japão. E aí foi. Então, foi segundo encantamento, já no outro patamar de vida, de idade e tal, e fazendo revista, e com o jornalismo, vamos dizer assim, com a diferença de que eu não tinha pressão diária, porque a pressão de fechamento diário é uma escravidão. Você ter que fazer uma cobertura em qualquer lugar do mundo, sabendo que você tem que passar foto até tal horário, não sei o que e tal, é muito desgastante. E a revista te dava essa liberdade. Você tinha fui para o Irã e fiquei 15 dias fazendo um ensaio. Fiquei em Roma 15 dias fazendo um ensaio. Não precisava passar nada, precisava construir uma história. Então, é uma grande oportunidade. Sim. Foi muito legal. Em 2008, meus filhos já estavam com 4 anos, 3 para 4 anos. Eu queria viajar um pouco menos, tal, e a conta já não fechava. Eu estava perdendo meus clientes no estúdio. Uhum. A Abril não conseguia me bancar do jeito que eu precisava. Então, eu saía da Abril ou saía do estúdio, que não resolvia o meu problema. Então, eu voltei para o estúdio, mas continuei trabalhando para a Abril. Assim como aconteceu com o Estadão, eu continuei prestando algum serviço. Muita coisa legal. Assim, eu fiz muita coisa boa até 2016, na Abril.
Então, eu fiquei 8 anos fazendo bastante coisa. Fechei muita revista, porque eu fiz a última capa da Men's Health, da Alpha, da Women's, da VIP, porque isso mostra que as revistas estavam acabando. Sim. Algumas foram reeditadas e tal. Eu falei, caramba, esse mercado aqui está ruindo. Sim. Estava ruindo. E aí, desde 2016, eu tomei uma decisão na vida que eu falei, no meio dessa crise, eu preciso me implodir de novo. Eu vou parar de fazer editorial. Aí eu decidi parar de fazer editorial em 2016. E assim, eu construí minha vida no editorial. Uhum. Metade dela não aparecendo, vamos dizer assim. Porque os 8 anos que eu fiz de edição de revista, eu passei exercitando a criatividade para chamar alguém para fazer. Vamos chamar fulano para fazer com esse conceito essa matéria. Eu exercitei muito essa coisa de concepção, vamos dizer assim, que eu adoro fazer. Aí, de 2016, eu falei, eu vou fazer a concepção para mim mesmo. Eu vou transformar meu tempo que eu gasto em editorial em projetos autorais. Então, eu comecei uma trilha aí, dos últimos 6 anos, nesse nicho. Mas eu não posso viver disso, adoraria. Então, desde 2008, quando eu saí da Abril, eu moldei minha vida com a minha produtora. Eu tenho uma produtora De foto ou vídeo? Ou os dois? Os dois. Mas, basicamente, fotografia. Eu tenho mais história com clientes diretos do que com agências de publicidade. Sim. E eu já fiz muita reflexão sobre isso, porque eu não sou um cara do layout. As pessoas foram me chamando sempre para... A verdade se impõe mais cedo ou mais tarde. Então, assim, o que eu posso contribuir é muito mais, às vezes, de concepção, de criação de identidade e execução do que cumprir um layout. Tem muita gente que faz um layout melhor que eu. Mas que são trabalhos diferentes, são jeitos de pensar a fotografia diferente. Né? E aí, quando eu lancei em 2018 um livro autoral que me abriu umas portas também para o mercado comercial, o Feito no Brasil. Que as marcas também, com a falência da grande mídia, vamos dizer assim, Sim. começaram a pulverizar a publicidade. Em conteúdo patrocinado, em conteúdo específico, e precisam construir a sua própria identidade. Então, esse meu exercício de edição que eu tive nas revistas, eu passei a transpor para as empresas. Eu trabalho muito com isso, assim, desde então. Esse foi seu primeiro livro? Em 2018, sim. E foi bem interessante, assim, voltando à terapia, anos de terapia, eu conheci o Gerard lá em Nova York, quando eu cheguei em Nova York, e ele falou assim, cara, eu tô com 55 anos, eu esperei tempo demais para fazer meu trabalho pessoal. Ele estava super bem de vida. Se você faz em Nova York, você ganha grana. Estava super bem de vida, não precisava de dinheiro, não sei o que e tal, só que não conseguia desengessar a linguagem dele para produzir trabalhos autorais. Ele ficava tentando e nunca conseguiu. Ele ficou tentando e tentando e tentando. E eu tô com 56 agora. Né? Então, isso foi... Eu tinha 49 para 50. Eu falei, cara, eu tô onde estava o Gerard. Eu preciso me libertar disso. Eu preciso me implodir aqui rapidamente. E eu passei, desde então, a usar muito do meu tempo livre para projetos autorais. Que legal. Esse primeiro livro foi do quê? Aí foi a história da pauta, né? O Feito no Brasil é um livro que eu comecei em 2017 para 2018. Eu queria criar uma massa crítica positiva sobre os brasileiros. Então, eu peguei 50 brasileiros, Pelé, Caetano e companhia, mas misturei anônimos também, misturei agentes sociais, misturei cientistas, misturei grafiteiros e tal. Peguei 50 perfis e eu falei, eu quero fotografar 50 brasileiros cuja obra transcende o Brasil e criar uma massa crítica positiva sobre os brasileiros. E rapidamente encontrei um patrocinador que falou, cara, isso é um grande produto, é uma grande história, vai. Então, foi isso, assim, foi muito prazeroso, assim, fotografar para mim mesmo. A minha pauta com a minha linguagem,
e ver que isso poderia ser também incorporado. Que não é porque você está fazendo do seu jeito, com as suas convicções, que você também não pode ter essa inserção, as pessoas não podem abraçar isso. Então. O interessante é que, no final das contas, esse livro e outros que você fez é um livro de retrato. De retrato. De retrato, mas ele é um livro também que conta história, né? Sim. Porque vem aí o fotojornalista também junto, que é o retratista, mas aí tá contando a história, tá querendo passar uma mensagem ali no retrato. Eu acho que a gente é o que a gente viu, leu, comeu, viveu, e eu tenho a cabeça de historiador. Sim. Então eu vejo o movimento macro, a coisa tem que fazer sentido no macro para mim. Sim. Um monte de fotos desconexas não me levam a lugar nenhum. Eu acho que a minha pegada é a produção de séries, e que tem um rigor de conceito, uma justificativa teórica e um enquadramento estético, vamos dizer assim. Então, depois disso, alguns outros livros vieram, todos encaixotados, vamos dizer assim, com esse rigor. Sim. E é muito legal, porque é como se eu estivesse criando o meu layout, né? Sim. Antes disso, desses trabalhos autorais, qual foi o que mais se aproximou com arte como arte, como me fugiu agora a palavra, mas assim, como cara de arte, mas sabe aquela cara de arte mesmo, de fazer cenáriozinho, porque você fez muito fotojornalismo, fez muita pauta de publicidade de Stock Car não, de Fórmula Indy, né? Mas teve algum trabalho assim que teve produções artísticas? Eu diria que a produção artística é um conceito que não me cabe definir, mas assim, com conceito, sim. Então, em revistas, por exemplo, eu fazia muitos especiais olímpicos. De Londres 2012, eu incorporei com uma produção quase publicitária, mas com uma certa irreverência e humor, eu coloquei os atletas brasileiros como personagens da cultura britânica. Então, é um ensaio muito marcante da Abril, assim, até hoje e tal. Também porque é um ensaio que hoje em dia seria infactível, porque é um ensaio caro. Sim. Em 2016, eu coloquei todos os atletas em praias cariocas, como se fossem personagens das praias cariocas. Então, Rafael Silva como vendedor de mate, Ana Marcela Cunha como salva-vidas, não sei o quê. Então, assim, tem uma linha, tem um universo lúdico, vamos dizer assim, que permeia tudo. E tudo foi feito também de um jeito meio fake, de propósito, que eu fui ao Rio de Janeiro, fotografei as praias, imprimi plotters de 5 por 3,5, botei no meu estúdio, criei praias artificiais e fiz no estúdio. Para ficar uma cara meio teatral. Meio Fellini. Então, tem um pouco de metalinguagem nessas coisas, um pouco de humor, de irreverência do fake. Eu gosto muito desses ensaios. Mas é muito legal, porque aí você misturou os dois, né? Você está misturando essa parte lúdica com uma parte mais de documental, de contar história, que é interessante no seu trabalho. Mas eu queria saber bem antes, um negocinho bem antes. Pai e mãe, eles consumiam fotografia ou algo artístico? Sua mãe, você já falou que te levava para aula de arte, que ela fazia, né? Sim, e você ia junto. Mas eles consumiam? Meu pai era um cara muito interessante, assim, porque ele era aficionado por música clássica e ele era perito criminal. Na verdade, a história é uma família toda errática, assim, nesse sentido. Que meu bisavô, descobri isso tirando o passaporte italiano, foi adotado na Itália, foi deixado na roda da igreja, sabe? Sabe que deixou a criança órfã? E foi adotado por uma família com grana, casou com a prima, veio para o Brasil com grana, ganhou muito dinheiro. Aquela história de avô milionário, pai rico, filho pobre. A geração do meu pai tinha sobrado sofisticação e faltado dinheiro.
E o meu pai é um cara educadíssimo, refinado, e adorava música clássica, boxe e crime. E Não junto. Não necessariamente tinha junto, né? um ser complexo. E então, só para resumir, que eu cresci num ambiente muito cordial, muito educado e recheado de muitas referências boas. Meu pai ouvia 4 horas de música clássica por dia, assim, na casa. Então, isso vai te... você vai te impregnando, assim. Era um mundo sem internet, então... Era outro mundo. Mas a referência com fotografia e com o que me levou... Não só com fotografia, com o visual, né? Porque tem a sua mãe fazia pintura, que eu acho isso interessantíssimo, que é aqueles grupos de senhora que fazer algum tipo de arte, seja pintura, seja bordado, seja artesanato. Então, você cresceu vendo esse tipo de pintura, mesmo sendo boas pinturas ou não, tanto isso daí não importa, mas assim, você cresceu ali naquele mundo onde essa parte visual te marcou de alguma forma. Marcou muito, e eu tive uma infância um pouco isolada. É muito estranho isso. E assim, eu lembro que meus pais tinham, e eu tenho até hoje, uma coleção dos grandes museus. E eu passava tardes olhando as pinturas e gerindo as pinturas. Louvre, Prado. É muito interessante isso, né? Como isso marca, né? Sim. Essa primeira infância. Não tinha internet. Eu se ligava à televisão, tinha programa de auditório, ou tinha o Batman, que era o grande refresco que você tinha. Então, mas a ligação com a fotografia e com o que a fotografia trouxe para mim veio do meu padrinho e da minha madrinha, que eram opostos dos meus pais. Eles viajavam o mundo. A partir de 50 anos de idade, meu padrinho e minha madrinha viajaram o mundo durante 25 anos. Mesmo. Foram para a China quando a China estava fechada, foram para a União Soviética, foram para tudo quanto é lugar. Eles engatavam compulsivamente uma viagem na outra, voltavam e faziam aquela coisa clássica das famílias, como não tinha Facebook, que é chamar os parentes para projetar slides. Para projetar slide, olha que beleza. Então isso me marcou muito. Eu lembro que eu ficava esperando a próxima viagem para ver o mundo pelos slides. Que no final das contas, depois de 10, 15 anos... Eu fiz os meus slides. Foi muito legal. Isso é muito interessante, porque os seus padrinhos eram o oposto do seu pai, da sua mãe, que eram muito mais caseiros. E geneticamente, eu pertenço ao mundo deles. Eu sou muito aventureiro. Eu gosto, embora tímido e reservado, eu sou muito intrépido, assim. Eu gosto de... Você gosta de explorar. Eu estava na Veja, logo que eu entrei na Veja, a primeira viagem que pintou assim, o Brasil está indo para o Haiti, tropas brasileiras, não sei o que e tal, vamos acompanhar, vamos lá, vai ser... Eu falei, eu vou. Quero ir. O cara, não, mas, cara, não sei o que... Não, eu vou. Então, eu fui para Gaza, tem uma roubada, eu vou. Eu tenho muita curiosidade para conhecer o mundo através da fotografia. Sem a fotografia, eu sou covarde. É verdade. É empoderamento, né? E com as pessoas também. Eu vi isso uma vez do Fernando Henrique Cardoso, uma coisa que me marcou muito. Eu fotografei ele muitas vezes. E ele é um ótimo papo, né? Um cara que você fotografa, ele é muito sedutor, ele te encanta, ele te leva para... Ele conversa bem. Conversa, ele leva para conhecer o quadro, não sei o que, te explica. É muito prazeroso. E ele falou assim, engraçado, né? O fotógrafo é a única pessoa que manda em qualquer um. Porque eu já pedi para ele tirar a meia, deitar na rede, descalço, não sei o que e tal. E ele falou, e o que é pior é que existe um consenso que a gente obedece. Isso é. E aí me deu um estalo, eu falei, puxa vida, não só é um álibi para você interagir com qualquer um, mas eu já mandei o Mark Zuckerberg sentar no chão. Eu já mandei, entendeu? Então é muito legal. E ele sentou. Ele sentou. É muito legal.
É a arte dos pequenos encontros, né? Sim, sim. Mas é legal, porque o artista, ele só é ele mesmo através da própria arte dele. Um artista de palco, ele só é ele mesmo em cima do palco. Fora do palco, eu conheço cantores e artistas que são extremamente tímidos. Só que quando tá no palco, é outra pessoa, assim, você vê e fazem coisas, assim, grandiosas. Aí na hora que desce do palco, não consegue nem conversar direito, não consegue nem se expressar direito, mas quando tá no palco, parece a pessoa mais poderosa do mundo e no final das contas porque ele tá sendo ele mesmo, é o único momento que ele tá sendo ele mesmo, é ali, é que nem você falou, você é corajoso atrás das câmeras, atrás da fotografia, porque ali é você mesmo. Sim. Sem a fotografia, baixa aqui, aí a máscara sobe social, que faz a gente ser um pouco mais reservado. Uma grande muleta, né? Uma arma. Você falou uma coisa que me lembrou esse último livro que eu lancei, das drag queens. Porque é isso, o conceito do livro é fotografar as drag queens montadas e desmontadas. E eu tive essa ideia num dia de campanha publicitária. O Jean Cavalcante, que é um maquiador com quem eu trabalho há muito tempo, estava fazendo a maquiagem de uma modelo e tinha um auê danado no camarim. Ele, o assistente dele, a modelo, a produtora do estúdio. E eu gosto de ficar no meu escritório ali, tal, para dar uma focada, tal, né? Porque eu trabalho mais técnico. Eu falei, caramba, o que está acontecendo aí? Eu entrei no camarim e falei, o que está acontecendo? Aí o Jean virou para mim e falou assim, é a Samantha. A Samantha era a drag queen dele, a personificação dele. Sim. Drag. Aí eu falei, caramba. E eu nunca podia imaginar que o Jean, virado Samantha, fosse uma pessoa tão diferente, porque ele é tímido, quieto, não sei o que e tal. Sim. E uma drag muito glamurosa. E aí eu montei esse projeto de fazer um livro, né? Sim. E uma exposição. E eu notei isso sistematicamente, assim. As drags desmontadas em sua versão civil, vamos dizer assim, são pessoas, 90% delas, muito tímidas, recatadas, e o empoderamento da personificação artística é gigantesco, assim, é gigantesco. Mas já vi isso com outras pessoas também, com atores, com diretores. Pintores, você vê gente ficando grandiosa, mas esse da drag é muito bom, porque assim, a quebra estética é muito grande, né? Então, fora é aquela pessoa que não é expansiva, né? Na hora que se monta, vira aquela estrela, que é muito legal. Você vê é meio que a libertação. Você vê a pessoa se tornando ela mesma naquele curto espaço ou naquele período de tempo que ela tá daquele jeito. É engraçado que eu recentemente fiz uma reflexão sobre isso. O Éder Chiodeto, que é um grande curador de fotografia e tal, me chamou para participar do grupo de estudos dele, que tem um grupo de estudos e chama algumas pessoas para apresentar trabalho e tal. E o Éder falou assim, você foi muito econômico. Esse é o grande mérito no livro das drags, é que você se rebaixou, você não quis interferir, mudar a luz e dirigir. E eu estava isso no meu conceito o tempo inteiro. Para trazer essa dualidade, eu fui mais econômico, porque às vezes a gente tem que fazer menos para comunicar mais. Então eu usei um fundo branco, eu usei a mesma luz, e eu não dirigi nem as drags, nem os caras desmontados. Se eu tivesse dirigido, eu teria estragado tudo. Então, às vezes, o retrato também é o não dirigir. E, às vezes, em outros contextos, você tem que criar cenas e a sua visão sobre a pessoa ela é quase um modelo na sua ideia. Mas, nesse caso das drags, tinha uma riqueza tão grande dessa dualidade que eu tinha que fazer menos. Sim. Muito legal isso. É que no final das contas, a não direção foi uma direção. Sim. O fato de você não querer dirigir foi para conseguir atingir o ponto que ia deixar a foto mais interessante. O ponto e o contraponto, acentuar o contraponto entre as duas personas. Sim. Do empoderamento da personificação drag, que é um ilusionismo de gênero, né? Uma coisa incrível. Tal. Sim.
com a versão civil, que é a pessoa sem o manto, sem esse escudo e tal. Sim. Isso acontece, tá, gente? Independente se for drag ou não, você é um ser humano diferente do ser humano do trabalho. Você se monta para o trabalho, vou colocar um terno para ir para trabalhar. Você se personificou da sua profissão para chegar lá. E aí você vai para o estádio de futebol, você vestiu a roupa do estádio de futebol, você é outra pessoa indo para lá. Então, se um fotógrafo conseguisse te fotografar, ou se você fizesse a experiência de fotografar pessoas, a mesma pessoa em ambientes diferentes, você vai ver como ela se porta e como ela tem... Esse é um desafio do retrato, né? Sim. Que é você, eu acredito muito nisso, estabelecer uma conexão com a pessoa e tirar a máscara. Porque a tendência natural de proteção das pessoas é criar uma máscara da sua autoimagem, do seu melhor ângulo. Sim. Ou se esconder, porque é intimidador. Eu não gosto de ser fotografado. Eu não gosto. Eu não tenho foto minha. Quando me pedem, falam, manda uma foto de perfil. Ainda bem que você fez uma minha hoje. Olha aí, ó, temos uma dele. Tem que mandar para mim. Eu vou mandar. Eu dou crédito. Mas isso é muito... É interessante porque, assim, como você falou, a fotografia meio que vai eu não sei de onde surgiu essa lenda, que ela rouba a alma das pessoas. E no final das contas, ela está fazendo isso. Só a boa fotografia. Isso, a boa fotografia, claro. Ela mostra a alma da pessoa como ela é ou como o olhar do fotógrafo a vê. Né? Eu acho que tem muitas interfaces nisso. Tem a fotografia que é o sonho de todo retratista e é o meu objetivo, obviamente, não concluído, que é fazer um retrato definitivo. Quando você imagina alguém, você imagina a fotografia de alguém. Se você é uma pessoa que você não conhece pessoalmente, a sua interface geralmente é uma imagem still, uma imagem parada dessa pessoa, que traduz essa pessoa e tem sua carga de valores, né? Se é mais épica, se é mais cômica, se é mais trágica. É muito legal isso. E isso também, ela cola porque ela tem sintonia com o legado dessa pessoa. Sim. Com a personalidade dessa pessoa. Então, para você traduzir alguém, você tem que saber dessa pessoa. O que eu aprendi nos meus trabalhos de retrato autoral, tal, que é uma coisa que eu tenho me dedicado bastante, duas vertentes. Uma é pesquisar sobre a pessoa, entender qual a referência, qual é o suco que você tira daquilo. E outra é o contato pessoal, que é o privilégio do fotógrafo. Que peraí, tudo aquilo era isso mesmo? Ou eu tenho uma visão mais ácida sobre isso? O quanto ele era a pessoa, o quanto eu enxergo a pessoa aqui no... Então, você tem que... Esse exercício que o fotógrafo tem, que ele tem um álibi para ficar mirando a pessoa, observando, dissecando a pessoa. E está tudo bem, porque é o trabalho dele. Sim. Dissecar e traduzir imagens. É muito privilégio, eu acho muito bom. Isso é verdade. Essa foto do Fernando Henrique que você fez, por exemplo, ele estava na rede, descalço, e ele estava com que roupa? Isso foi há muito tempo. Ele estava com uma roupa social, uma calça social, não sei o que e tal, e eu queria fazer uma foto dele. Isso foi na campanha de reeleição do Fernando Henrique. Mas olha que interessante, ele de calça social, descalço numa rede... Lendo um livro na Bahia, fiz num hotel perto de Salvador e tal. Com uma foto dessa, você pode dizer muitas coisas. Sim. O simples fato de você falar assim, tira o sapato, tira a meia, deita na rede. Você já mudou Se ele estivesse em pé, de social, na frente de uma rede, é muito diferente dele estar de social, deitar numa rede, aonde foi o foco, sabe? Tudo isso, você consegue passar mensagens... o retratista consegue passar uma mensagem sobre a pessoa muito com um frame só, com um clique só. Porque a imagem única tem isso, né? Ela é uma síntese, né? Então é muito legal. Você tirar uma cadeira e botar a pessoa no chão é uma perversão. Sim. É muito... Ou você fazer o Philip Houseman, que fazia as pessoas voando, né? Pulando. Sim. Então é um instantezinho ali. É um jeito de ver. Eu tenho uma curiosidade de saber, quando você fez o das drags, que você não dirigiu. Como é fotografar tantas pessoas e não dirigir? Ou seja, como funciona? A premissa
Quantas pessoas foram? 50. 50. 50, 100, né? 50 sim. 50 porque era uma antes da montagem, uma depois da montagem. A premissa minha era o seguinte, eu queria partir da drag glamurosa no seu ápice. Então eu fiz uma luz que, na minha concepção, com um octa gigante de frente, 2 contras, uma luz quase publicitária, mas uma luz que ajudava muito a persona. Sim. Eu parti dessa luz. Como tirar as drags? Todas elas têm seu gestual incorporado. É um personagem. Então, assim, o que eu precisava? Uma coisa que eu uso muito é música. É fundamental. Eu tinha até um problema nisso, porque assim, a minha interface com as drags é pequena. Eu sou um outsider, não conheço muito da cena drag. Mas a minha enteada não. Porque ela sabia tudo, ela tinha feito um doc na escola de drags, não sei o que e tal. Aí eu contratei ela, a Ana Mariane, para fazer assistência e fazer um making off. E eu falei, você vai fazer... Meu assistente, o Alexandre, falou assim, cara, para mim não vai dar fazer essa social, porque eu não tenho tanta interface assim, para deixar as pessoas à vontade. E a Ana sabia tudo. Onde você comprou essa roupa, não sei o que e tal. Que música você gosta, ela já anotava, já fazia uma playlist. Que legal. Porque eu queria que as drags fossem elas mesmas, como se fosse um palco. Sim. Eu falei, então, se joga, se solta e vai nessa. E a música sempre foi um aliado, assim. Eu sempre pinço da pessoa, falo assim, o que você gosta de ouvir? Se está na maquiagem, se chegou e vai se trocar, não sei o que e tal, porque é o fio condutor para você criar o clima de naturalidade, ou de conforto. A música vai entrando, ela vai impregnando. E no caso das drags, a gente fazia isso. E elas desmontadas, eu desligava o som, porque não existe o som para ela. Aí eu queria trazê-las e muitas ficavam incomodadas. Eu falei assim, puxa, o que eu faço? Bota a mão no bolso, falo, o que você quiser, seja você mesmo. E muitas traziam um repertório parecido, só que com a roupa desmontada, e outras ficavam mais secas. Então, era um jeito de ser fiel à dualidade de cada um. Eu precisava trazer essa riqueza do contraste absoluto. Sim. Então, a música foi o aliado para trazer essa naturalidade da performance drag e a não direção, que não precisava dirigi-las, né? Elas faziam um happening maluco ali e tal. E eu era quase um voyeur, assim, um paparazzo nesse sentido. E a versão desmontado, eu tentava só criar uma similaridade de ângulos e poses que me permitissem na cabeça. Tem uma coisa engraçada que eu vi desse grupo do Éder, que um dos participantes falou assim, você é um cara em que o editor manda no fotógrafo. E talvez seja verdade, porque eu crio uns negócios tão amarrados assim, nesse projeto, que o editor está mandando no fotógrafo sempre. Então eu já vou editando na cabeça, assim. É engraçado isso. Sim. Eu já fiz campanha publicitária onde eu era o alvo a ser gravado. Opa. E a diretora falou assim, é engraçado como você fala já com as pausas da edição. Quando eu errava, eu já voltava no mesmo tom, eu já dava a pausa certinha para entrar na edição, porque como eu produzo e edito, eu já penso, não, se eu terminar a frase aqui, eu preciso dar esse respiro aqui, ou eu preciso continuar dessa forma, para quando emendar a frase fazer sentido. E isso é uma verdade, você fica com essas amarras na cabeça, que pode ser bom ou não importa, mas assim, você já fica pensando, se eu for editar essa foto, como vai ficar? Já fica assim, então, se eu for colocar um texto aqui do lado, então você já tem esse pensamento, né? Eu gosto de trabalhar desse jeito, eu consigo criar essa minha própria publicação na cabeça. Sim. Então, um livro que eu estou lançando agora, que é do Chefs, né? Sim. Que é um trabalho antigo, estou fazendo ele comecei a fazer em 2018. 2016, na verdade, fiz a primeira foto, ele veio devagarinho, não sei o que, então na pandemia decolou. Estou lançando um livro com 50 chefes e já fiz mais 20. São 70. Chefes de cozinha, né? Chefes de cozinha. Que legal, esses dos chefes, porque assim, o da drag foi fundo branco, sem direção, tipo, desmontada e montada, vamos ter uma foto muito parecida
em questão de ângulos e tudo mais, enquadramento, para que quando fique uma do lado da outra, você veja a evolução da pessoa como personagem, né? A das drags tem uma segunda vertente que está mais visível na exposição, que eu descobri no meio do projeto, que era trazer a dualidade de uma imagem só. Através desse, eu avisei as drags que eu não ia photoshopar. Então eu queria trazer a sensação real de um portrait, Sim. que é um homem drag queen. Esse é meu corte. Eu não fotografei mulheres drag queens que existem. Sim. Mulheres trans, mulheres cis drag queens. Não, fotografei homens drag queens. Então, sobra um pouquinho de barba. Você tem uma estranheza de gênero. Sim. Nos retratos. Na exposição, eu fiz questão de ter cópias muito grandes para trazer isso, porque gera uma discussão, uma estranheza. Eu falo assim, peraí, não é uma mulher, é um homem drag queen. É um outro ser, é outra embocadura. Sim. Eu quis resgatar. E se eu photoshopasse, eu estragava tudo. Sim. Mas então foi só um corte aí. E o conceito foi esse mesmo de reforçar os dípticos, sendo mais econômico e uniforme, né? Que é o contrário dos chefes. Sim, não, mas esse já que voltamos para a drag queen aqui, é muito legal porque a drag queen ela é um personagem teatral. Ela por ali qualquer show. Se vocês nunca foram num show de drag queen, é muito bom porque assim é tudo teatralesco. As performances são mesmo que de baixa renda, elas pensam grandiosamente e fazem números musicais e tem uma presença de palco grandiosa também. Então, você tem esse personagem, um personagem espalhafatoso, cabelo, tudo expansivo. E é muito interessante você fotografar elas em si, porque elas já dizem muita coisa. Já é muita coisa. Você não precisa... talvez se tivesse um cenário, eu ia estragar. ia estragar. Sim, exatamente essa sacada do Éder, que é um grande curador, né, um grande estudioso de fotografia, ele falou: o seu mérito foi rebaixar a sua criatividade e se ficar atento ao seu rigor e ser mais econômico. E Por sinal, a gente convidou o Éder e a gente espera que um dia ele ainda venha. Isso. Então vou começar a falar mal dele aqui. Fica o recado aqui. Ele vai aqui se retratar aqui. Vou começar a falar mal dele para ver se ele vem. E uma coisa legal é que você pensou também que a ampliação dela ia ser grande, né? Porque eu queria... Você já tinha pensado Já. isso? Não é que clicou e agora vamos ampliar até quanto? Não. Você já pensou, esse projeto é para esse tamanho. No museu, né? Que enquanto a gente está gravando aqui, ainda está um mês fechado por uma decisão judicial, que eu não entendo. Eu não estou defendendo o mérito da questão, mas me parece uma incongruência você fechar um museu durante um processo, um museu público. Não faz sentido isso para mim. Não entra na minha cabeça. Foi na véspera Na véspera da abertura, da abertura. 50 drags convidadas, quase 40 tinham confirmado presença, e boa parte delas estavam indo montadas e tinham alugado quartos de hotel em volta do Museu da Diversidade Sexual na Praça da República, porque o deslocamento drag é muito difícil. Então eu soube às 4 da tarde de sexta-feira, e eu tive que, minha produtora, meu assistente, o Léo Birch, que é o curador da exposição, começou a avisar as drags, porque falou: cara, não vai ter exposição. Como assim não vai ter? O museu está fechado. Como assim está fechado? Então teve um protesto no dia seguinte, um grande protesto, e a gente fez um mês aí do museu fechado, e pode rolar uma liminar mais cedo ou mais tarde, mas é muito estranho. Tudo muito estranho, né? Tudo muito estranho. Você ia perguntar sobre isso, produção? Você pode perguntar. Não, era isso. E na verdade, era se quando você fotografou já tinha pelo menos uma intenção que virasse uma exposição e que fosse grande assim, enfim, como que... Eu sou sempre um otimista, né?
Então, prova de que eu sou otimista é que eu sempre começo nos projetos autorais sem patrocínio. Eu vou fazendo, por um simples motivo, porque eu preciso fazer. Eu descobri quando eu parei de fazer editorial, eu saquei que eu fazia muito editorial compulsivamente porque eu preciso da fotografia como alimento de vida humano, como ganha-pão também, Sim. mas como realização pessoal. E na publicidade você às vezes fotografa pouco. Você ficou 10 dias planejando uma foto para fotografar um dia. E não é o meu perfil. Eu não consigo fazer isso. Eu fico deprimido. Então, foi uma liberdade poder fazer esses trabalhos autorais. Eu vou fazendo compulsivamente, toco 3, 2 ao mesmo tempo, tenho vários projetos em paralelo. E das drags era o meu objetivo. O livro eu amarrei rapidamente, sem patrocínio também. O editor se interessou e achou que o tema de gênero era suficientemente pertinente. Quando ele viu a ideia com 3 drags fotografadas, falou: cara, isso tô dentro, pode fazer. Legal. A famosa a inquietação mental, ela precisa ser expulsa, né? E ela é expulsa na fotografia. Para mim é uma terapia. Eu agradeço. Meus filhos falam assim: pai, é irritante. Minha mulher brinca comigo. Seu bom humor na segunda-feira é irritante. Porque eu vou cedo, feliz e não sei o quê e tal. Se deixar, eu marco foto no final de semana. Eu tenho foto agora, eu tenho foto de sábado e domingo. Se a gente não viaja, eu vou muito para o meio do mato aí há muitos anos. Tem um lugarzinho no meio do mato que eu me refugio, que é o meu contraponto, vamos dizer assim. Sim. Mas se eu estou em São Paulo, bate um comichão que eu quero fazer, eu quero produzir. Se eu estou A cabeça fica cheia de ideias, ela precisa de escoamento. Eu me imponho fotos, sempre vou agendando com as pessoas, sem ter ideia. E aí as ideias vão surgindo no caminho, então às vezes a coisa desanda, porque eu tenho insônia, eu acordo à noite, aí eu já sei como fazer, aí eu volto a dormir. Aí eu voltei a correr agora de uns 6 meses para cá, e é bom que eu tenha tido todos os insights correndo. Está sendo mais saudável. A corrida é quase que uma yoga. É uma yoga diferente, mas assim, é um tempo que você passa sozinho. É muito bom. Correndo e tendo insights, tendo pensamentos. Vontade de parar de correr e gravar, fazer alguma coisa. E às vezes a ideia é horrível também. Você acha que a ideia é genial, quando você vai botar em prática não funciona, mas muitas vezes aí às vezes eu paro, ligo para a pessoa e falo: achei a sua solução. Porque eu sempre trabalho assim, nesses trabalhos autorais, dos chefes e dos cartunistas, e 2 que eu estou fazendo agora, que eu não vou falar. Eu sou supersticioso. Não pode falar, senão dá errado. Eu faço uma primeira conversa e falo: eu vou te apresentar uma solução para o seu retrato. Sim. E pode ser amanhã, pode ser daqui a 2 dias. Você também fica à vontade para me municiar de informações, isso aqui e tal. E quando eu tenho ideia, eu gravo um áudio e mando. É muito prazeroso assim, trabalhar com criatividade não aplicada, vamos dizer assim. Mas aí, como você falou, às vezes a ideia é ruim, mas um poeta ou um músico, ele escreve, quando dá errado ele amassa a folha e joga fora. Sim. O fotógrafo não, ele tem que chegar até o local, clicar e não fica tão legal quanto eu gostaria. Esse projeto do Chefs foi muito assim, foi muito cerebral no sentido assim, é um projeto que eu tenho o maior carinho e tal, e está saindo o livro agora, porque eu bebi de várias fontes, daqueles livros de museu que eu ficava vendo quando eu era de criança. Sim. Muitas dessas coisas que estavam gravadas na minha memória viraram fotos, porque eu usei muita referência de pintores clássicos, referências bíblicas, eu usei muita referência que estava borbulhando na minha cabeça, dos cursos de História da Arte, tudo isso eu joguei nesse projeto. Sim. Então, uma densidade que eu gosto tanto que eu não consigo parar de fazer. Sim. Eu fico ligando para os chefes: e aí, surgiu alguém novo? Me avisa já, né? Mas é legal, porque esse livro dos chefes, você tem várias fotografias, elas são, várias não, todas são muito específicas do chefe, né? Como você chegou à ideia de cada uma delas? Porque ela vai ter lá a chefe X, ela tem a característica Y,
do tipo de prato que ela faz ou do tipo de personalidade que ela é? Eu acho que tem uma coisa que, primeiro, que permeia o projeto, Uhum. que é a minha visão. Sim. Que é a minha visão dos chefes. Eu tenho inveja dos chefes. Eu adoraria ter o poder de fazer essa alquimia que eles fazem. Só que nessa alquimia tem um drama. Eles matam para alimentar. Uhum. Então, no ato de produzir uma festa de sabores, você matou um bicho ou tirou uma planta. Também você tirou vida para alimentar. Então, tem uma densidade dramática muito grande. Junto a isso, você tocar um restaurante, que é onde esses chefes estão, é uma das coisas mais tensas que você tem na vida profissional de qualquer pessoa. Quem já ficou na cozinha de um restaurante, como eu fiquei fazendo ensaios, o cliente é um déspota. Ele está lá para ser totalmente incensado e nada pode dar errado. Então, são generais de pequenos exércitos, a gente que lida com um grau de tensão gigantesco e tem que produzir um encantamento de sabores. Olha isso. É gente muito cascuda. O cliente está ali, ele está sem sal. Fora tudo que foi feito. E a cozinha... Se tiver, o dele veio com mais. É um ambiente inóspito, quente, fumegante. Sim. Sem muito glamour. Sem muito glamour. Só que os chefes se vingaram, vamos dizer assim. Porque eles saíram das cozinhas, também viraram influenciadores, celebridades. Sim. Eles são celebridades imunes à polarização política, a maioria deles. Eles viraram ídolos nacionais, muito insensatos. Foi essa a minha leitura. Ele falou assim, cara, são os novos ídolos aí e tem essa densidade dramática. Eu vou produzir um ensaio. Aí a revista Alfa, a antiga revista Alfa, me pediu para fazer um ensaio com o André Mifano, que era um chefe. Isso lá atrás. E aí ele vai levar um porco no seu estúdio, ele vai cortar o porco inteiro, que é meio dramático. Porque é uma matéria sobre... E é fundo branco, linguagem clean, não sei o que e tal. Eu falei, cara, posso fazer de outro jeito? Linguagem clean, cortando um porco. Então, porque era uma coisa mais técnica mesmo, que era usar todas as partes do porco. Sim. E o Mifano é um cara tatuado que foi com um avental camuflado, e ele tem uma cara incrível, ele tem um jogo cênico sensacional. Eu falei, posso fazer de outro jeito? Qual o seu jeito? Meio Caravaggio, meio Rembrandt. E esse é o conceito de ensaio até hoje. Que, assim, eu tenho uma lona de caminhão velha e uma luz mais dramática, lateral um tom mais quente, um branco rebaixado, uma densidade. Sim. Que tem um pouco de drama e um pouco de ironia, dependendo de cada pessoa. É isso. É uma visão até um pouco, às vezes, ácida sobre essas pessoas que eu admiro muito. Sim. Então, esse é o conceito estético a pensar até essa, e o desafio foi individualizar cada retrato. Para isso, é um trabalho muito gostoso, porque eu pesquisava a comida de cada um, o elemento que define cada um, a personalidade de cada um. Eu tive sorte de fazer muitas edições de Comer e Beber também, então eu conhecia muitos desses chefes relevantes, já conhecia pessoalmente. Sim. Sabe? Já tinha tomado meu champanhe com o Jacan, já tinha conhecido algum chefe, já tinha fotografado esses grandes chefes, assim, o Atala e tal. E eu já sabia que eles eram pessoas interessantíssimas. Então, foi um jeito de... Eu tinha certeza que se eu conseguisse trazê-los para o estúdio e produzir uma massa crítica, os outros viriam também. Porque é um jeito também de você conseguir fazer um ensaio temático, vamos dizer assim, é trazer os mais relevantes, ou os mais respeitados primeiro. Sim. Porque todo mundo falou, cara, se eles fizeram, por que eu não vou fazer? Então, um jeito legal. O livro do Feito no Brasil, eu fiz o boneco com Pelé. Pelé e o Caetano. Aí, ok, a gente vai... Queremos também. Pô, se eles toparam, por que eu não vou topar? Então, é isso, assim. E aí, foi um trabalho delicioso, assim, de busca de referências, citações e sintonia com cada um. Ou pela gastronomia ou pela personalidade. A Paola eu fiz como Joana d'Arc, o Jacan eu fiz como Dali, e assim vai. O Paulo Yoler eu botei ele pendurado como se fosse mais um pedaço de carne.
O Saburó, que é o cara que mais entende de atum no Brasil, eu fiz ele com um atum gigante, mas uma posição de referência. Então, o grande elogio que eu tenho de cada fotografado que eu publico é ouvir dos colegas, falar assim, nossa, isso é ele. É muito legal. Não é a própria pessoa falando assim, eu me identifico, porque a própria pessoa é a pior pessoa para se... Mas é quando os outros colegas falam, nossa, é ele, é ele, é ele, é ele. Essa foto representa ele. Oscar Bosch, eu me inspirei no Grito, naquele quadro, com um povo voando, não sei o que e tal. Nossa, é ele, a explosão, não sei o que e tal. Então, para mim, o meio referenda a pertinência do retrato, vamos dizer assim. Mas, no fundo, eu faço o que eu acredito. Então, eu não faço preocupado com a imagem que vão ter. Mas eu faço permeado, sim, por uma... Tem que fazer sentido a legenda. Sim. É um cacoete de jornalista, talvez. É o que vem do fotojornalismo. Talvez. Mas eu acho que vem da história essa coisa do corte de geração. Uhum. Eu tive uma ideia um tempo atrás, eu tinha uma coisa na cabeça, eu falei, eu vou publicar 5 livros autorais de tribos. Tribos no sentido de... Eu tenho Tribos no sentido umas metas. Roqueiro, skatista. Aí eu tinha umas metas, assim. E aí hoje em dia, eu li... Semana passada, eu falei, caramba, não é que eu estou fazendo? Que eu fiz os chefes das drag queens, estou com os cartunistas prontos, eu fotografei 100 cartunistas brasileiros. 100 é muita gente. Sim. E é o trabalho mais criativo que eu fiz na vida, porque são duplas criativas. Né? Sim. Fotografar cartunistas, fotografar Laerte, fotografar Angeli, Dálcio, Arueira, Chico Caruso, Paulo Caruso, Sim. Jaguar. É gente que transborda a criatividade. Então, o processo de elaboração do retrato foi um presente, assim, foi maravilhoso. E eu deixei bem claro que eles seriam vítimas no começo, porque a minha pensata é isso, é colocar o cartunista como vítima de uma caricatura fotográfica, quase. Sim. Na minha visão hiperbólica, vamos dizer assim, de cada pessoa. Que a caricatura tem essa premissa, né, de exagerar e tal. E a vingança de quem não sabe desenhar. Porque eu adoraria saber desenhar. E olha que eu tentei, hein? Eu sei muito bem o que você... Eu chego a dizer que eu tenho um ódio. Eu tenho ódio profundo de ver gente... Às vezes você vai no YouTube, eu conheço um amigo que desenha muito, que começa com um nada. Então. E daqui a pouco você fala assim, isso daí não vai dar nada. Aí daqui a pouco tem um desenho maravilhoso e você fala, qual que é o ponto do nada que virou essa coisa linda que você acabou de fazer? Eu também não consigo. Não... E alguns deles me deram e fizeram caricaturas, né, minhas, como retribuição. Batistão. E eu falei, nossa senhora, já valeu o projeto. Já foi pago, né? Já foi pago, eles não sabem, mas já foi pago. Mas vai rolar um livro e uma exposição. E, na verdade, eu tenho 99. Eu estou tentando fotografar o Ziraldo há alguns anos. Mas ele estava um pouco acamado e tal. E a gente está nesse vai ou não vai, porque... espero que dê tudo certo. Eu também espero. Produção, tem pergunta? Eu tenho. Fora os seus projetos pessoais, o que você tem feito ultimamente? Ou você está realmente na pegada dos projetos pessoais? Fala de trabalhos comerciais? Uhum. Eu faço... eu trabalho bastante. Eu tenho alguns clientes fixos. Não vou citar nome de cliente aqui, porque eu acho que é estranho. Não, fica à vontade, se quiser falar. Mas eu faço muito retrato, muita campanha com portrait. Parei agora, mas eu fiz bastante tempo com muito sofrimento, estilo. Muito sofrimento, é ótimo. Porque não é minha praia, mas fazer estilo... Joia, cosmético e tal. Não é minha praia. Mas eu tenho um fotógrafo, Nelson Xavier, que trabalha comigo no estúdio, que é a praia dele. Então a gente faz como se fosse uma dupla, mas parece que o tempo não passa. É muito difícil.
Seu negócio é gente mesmo. Não necessariamente. Eu faço arquitetura, fiz muito arquitetura, faço arquitetura. Faço esporte, né? Trabalhei muito para uma marca esportiva, muita campanha com muito atleta, Neymar e companhia. Eu tenho um trabalho bem consistente com publicidade e atletas, né? Que não deixa de ser retrato. Sim. Então, assim, eu vivo desses trabalhos. Sim. Faço retrato oficial de político, faço vários. Tenho minhas restrições, mas eu faço. Não, restrição, digo assim, eu não faria para todo mundo. Sim, sim. Eu acho que tem um limite que você tem que se impor. Você tem que, também na vida profissional remunerada, você tem que ter os seus cortes. Eu tenho os meus. Então, assim, eu não faço nada que não me deixe dormir à noite. Esse é um lema de vida, né? Deitar com a cabeça no travesseiro e não saber que você não fez nada de errado é a melhor coisa. Para minha consciência. Eu tenho filhos de 16 anos, né? Então eu fico pensando assim, eu não faço nada que me envergonhe perante a eles. O teu filho é muito engraçado, que é um espelho, né? Que te dá uma noção de responsabilidade muito diferente, uma perspectiva diferente. Sim, isso é. Eu tenho um de 5. Ainda não chegou na adolescência. Espera um pouquinho. Isso. Mas começa a fazer coisas e aí você começa a se questionar, porque a criança tá ali, é um mundo novo para ela. Então, nada... É que tem coisas que só faz sentido na cabeça do adulto, né? Não faz sentido... No mundo que existe, os adultos inventaram algumas coisas que não fazem sentido. E aí, às vezes, você quer explicar para a criança e a criança, para ela, não faz sentido aquilo, porque Sim. Só faz sentido porque os adultos acharam que era interessante aquilo fazer sentido. Mas sabe que tem uma coisa engraçada que eu fico pensando? Por que eu fico tão encantado em produzir livros autorais, né? Sim. Porque meus filhos passam no estúdio e veem as campanhas que eu faço, e com publicidade, com modelo, com produção, e bem ou mal com layout. Sim. E aquilo não vai ficar, mas assim, esse livrinho aí que o pai fez vai ficar, entendeu? É diferente, é como se fosse uma coisa que o Cortella falou uma vez que nunca me saiu da cabeça. Que diferença você fez no mundo? Sim. Então, eu posso ter feito pouca, mas assim, um grãozinho, quando você faz um livro, eu sou meio old fashion, eu acho que o livro é um filhinho, assim. Eu sou meio encantado com isso. Então, eu acho que o outro lado é muito... Eu me divirto muito fazendo campanhas também, mas eu acho que elas são efêmeras, são coisas aplicadas. A campanha, são poucas que ficam para a história. Agora, um retrato, uma pintura, no final das contas, ela pode durar muitos anos e aquilo fazer parte da história. E tem fotos que você faz que elas ficam carimbadas, sem nenhum juízo de valor. Eu fui fazer uma capa para Veja, me ligaram. Pode fazer uma capa com o Ike Batista, no tempo que ele estava com 30 bi, não sei o que e tal. E a capa era o Ike de braços abertos, esse é o layout que veio da revista. O Ike de braços abertos, tipo o vento levou, assim, em frente ao iate dele, na frente do iate e tal. Eu cheguei na casa do Ike, ele é muito simpático, foi muito legal, a conversa foi super bacana. E eu vi que ele tinha 2 carros na sala. E tinha o mobiliário do Hotel Glória que a Madonna tinha comprado, que ele levou para a casa dele e tal. Na hora eu falei, puxa vida, a complexidade está aqui, não está no iate, que é um clichê. Aí eu fiz o retrato dele com os carros ao fundo e tal. Essa foto foi a foto usada pela revista e tal. E ela virou notícia por quê? Porque a gente nunca sabe qual é a foto boa. A história vai dizer qual é a foto que... A foto banal ganha relevância, às vezes, depois, por outro motivo. Os carros foram confiscados quando ele quebrou e tal. Isso virou notícia, essa foto ficou marcada como um símbolo da época de opulência, vamos dizer assim. Sim.
Então, eu tenho N passagens na vida em que as fotos foram redimensionadas, marcaram uma época, tal, tem um caráter de documento. Isso é uma coisa que o jornalismo tem que é impagável. Sim. Ainda mais para revistas como a Veja, né? Querendo ou não, marcaram. Assim, as revistas tiveram sua relevância, né? Sim. Mas hoje em dia a coisa eu não consigo dissecar ainda onde está o eixo da comunicação. Está todo pulverizado, né? É uma nova realidade muito difícil de você permear, você tatear. As suas fotos são pirateadas. Sim. Eu nem procuro às vezes para não ficar chateado. Estão usando em vários lugares, né? Então, mas esse negócio que você falou do fotojornalismo é engraçado porque ele, em muitos momentos, o que vai ditar se aquela foto é importante é a história sobre aquela foto. Seja agora, seja no futuro, seja vai ter um acontecimento e aquela foto daquele artista que cometeu um crime, por exemplo, vira uma foto icônica porque o artista cometeu um crime e aí aquela foto era que representava ele. Isso uma característica do fotojornalismo, que não necessariamente a foto por si só vai ter a relevância que ela tem, ela também sofre a influência do fator história, que Sim. pode estar acontecendo ou irá acontecer. Acontecer pra frente, você nem sonhar, né? Isso. Que aquela foto vai... Sabe quando eu tive um insight, assim, o grande momento da minha vida, o primeiro grande momento da minha vida como fotógrafo, foi quando eu descobri que eu estava na frente do Mandela. Com 20 e poucos anos, tinha a pauta do jornal ali. Mandela no Brasil. Mandela foi libertado e fez uma tour ali e tal, rodou alguns países e passou pelo Brasil. Quando eu olhei aquilo, Mandela no Brasil, fazia história ainda, isso aqui. Eu faço. Sabe? Arranquei da mão do pauteiro aquele negócio. E quando eu olhei, eu estava na frente do Mandela. Eu falei, Sim. meu Deus do céu, eu estou vendo história. Porque é muito incrível você poder estar na frente dessa pessoa. E mais incrível ainda, a pessoa que faz uma imagem desse contato, que não foi meu caso, que faz uma imagem desse contato que vira a referência daquela pessoa. Sim. Esse é que é aquela foto do Che Guevara, por exemplo, todo mundo conhece. Uhum. A foto do Churchill, feita pelo Karsh. Sim. Pessoas que passaram pelas grandes pessoas do mundo, tiveram esse contato e transformaram isso na imagem delas. Na imagem referência, Na né? imagem, no retrato definitivo. Sim, porque quando você fala de um sujeito X, você tem uma imagem específica dela. Você tem uma imagem específica. E quando você fica na frente dessas pessoas, eu vi o Gorbachev, eu vi o Ahmadinejad, eu vi o Chaves, frente a frente, eu falei assim, cara, não tô aqui. Sabe? Para o bem e para o mal, assim, você falou, bom, que profissão me botaria cara a cara com essa pessoa? Situação insólita, o que eu estou fazendo aqui? É bom fazer uma foto, né? Sempre é bom fazer uma foto, né? E Paulo, eu tenho mais uma perguntinha. Como que é, porque eu imagino que você tem uma rotina, né, acelerada com o trabalho, enfim, o seu trabalho comercial. E aí, como é que é fazer esse pulo entre o seu trabalho comercial para os seus projetos pessoais? Que eu imagino que seja outra pegada, né, de tudo. Um alimenta o outro, na verdade. Eu descobri isso com o tempo, eles não são excludentes, um ajuda muito o outro. Então, eu tenho uma produtora no estúdio que toca o trabalho pessoal. Tive uma reunião com ela hoje de manhã. Eu estava achando 5 locações para 5 personagens. Eu tive as 5 ideias, ela vai viabilizar essas 5 ideias. Ela vai correndo em paralelo, vai agendando Sim. os meus buracos de agenda. O que aconteceu é que eu fiquei sem trabalho na pandemia. Meu estúdio ficou fechado.
E aí eu tive pela primeira vez na vida uma liberdade de tempo total. Eu fiz o livro das drags em 4 meses, de cabo a rabo. Porque às vezes na crise tem oportunidade. Sim. Então eu falei, cara, que delícia. Agora que pena que os trabalhos voltaram. Não, brincadeira, eu ia quebrar. Mas... Eu saí bem chamuscado dessa pandemia. Que pena, criativamente, os trabalhos voltaram. Só que não. Você sabe o que é interessante? Porque como eu dei esse respiro nos trabalhos autorais, você se reposiciona no mercado também. Sim. E você é chamado para criar. Essa, hoje em dia, é a minha leitura. Assim, eu sou cada vez mais chamado para trazer... para criar uma história. Cada vez mais eu ouço, faz do jeito que você quiser, faz do seu jeito, a gente quer a sua visão. Então isso, para mim, é o grande presente. Parece que eu continuo fazendo trabalho autoral, e tem sido assim. É mais fácil fazer isso com cliente direto do que com agências de publicidade. Sim. Eu sempre me dei melhor com os clientes diretos do que com as agências, porque Porque para a agência, até chegar na mão do último artista, que é o fotógrafo, já está passando por mão de 15 pessoas. E tem uma tensão, e tem um desalinhamento, e tem um grau de... É porque tem um analista, aí tem um diretor de não sei quem, diretor de não sei quem, um analista de não sei quem, todo mundo metendo a mão e para o cliente direto... concepção de ideia e sim, tudo mais. Eu fiz campanhas... que eu mergulho muito, assim. Eu não gosto de citar a marca, mas, sei lá, eu fui para H Externo, a gente fez um trabalho, Mulheres que Fazem Diferença no Mundo. Então, era uma equipe pequena. Era eu, o Roberto Stern, que é o dono da H Externo, a Alix, que é a VP de marketing, o Nelson, que foi tocar a parte de filmes, e o Léo, que era meu assistente. E a gente rodou Hungria, Estados Unidos, México, uma trupe, um petit comitê ali, fazendo trabalhos assim com a Sylvia Earle, que é a maior cenógrafa do mundo, o Jacques Cousteau de Saias, a Judith Polgar, que é a maior enxadrista do mundo, a Anabel Hernandes, que escreveu Narcos. Então, assim, é publicidade? É. Mas, cara, tem uma riqueza aí. E não tinha agência. O Roberto falou assim, faz do seu jeito. Então, eu tomo isso como um presente, assim. Sim. Em outras empresas que também... eu trabalhei com a Natura, nessa parte de conceituação de marca, em diferentes interfaces assim, de produção e de tratamento também, de incorporação do imperfeito. Tem gente... A Natura é uma marca incrível, né? Uhum. Como posicionamento de marca e tal. Então, existe um espaço para você fazer publicidade sem layout, com criatividade e tal. Eu não sou o cara que vai brigar por essa grande publicidade. Eu tentei. Chegou uma época no estúdio, 2009, 10, 11, eu tinha 3 assistentes, 2 produtoras, não sei o que e tal. Eu falei, cara, eu estou batendo na porta errada. Eu vou ser muito infeliz e não é para isso, entendeu? E não vou brigar com os big shots, entendeu? O Narras é o Narras. E eu adoro ele, é meu amigo e tal. Ele tem um grau de produção, de rigor, de técnica, que eu preciso nascer de novo para fazer. E talvez não consiga, provavelmente não vou conseguir, porque ele é impressionante. Então, não é minha praia. A minha praia é outra. Sim. E se minha praia está mais na parte do conceito, da elaboração, eu não posso trabalhar também com um diretor de criação que tem tudo amarrado. Uhum. Porque a criação é dele. Então, o meu lugar, eu achei meu nicho, que eu sou pequeno. Eu estou fazendo uma websérie com totalmente autoral, com uma equipe de 4 pessoas. Meu caminho é pequenininho, eu sou pequeno. Mas se encontrou. É uma liberdade você ser pequeno. Sim. O grande desafio para mim, para trabalhar com imagem contínua, é que cinema é indústria, né? Uhum. São equipes gigantes, tá? Não consigo. Eu trabalho com pouquíssima gente que faz um monte de coisa, como vocês.
Que eu vi aqui, os caras fazem tudo juntos, cara. Tem que fazer tudo. Tem 4 clones aqui. Tem que iluminar, tem que gravar, tem que acompanhar o áudio, tem que fazer a foto da thumb, tem que criar arte. Todo mundo. Editar depois. Editar. Mas eu tô convencido, hoje em dia, se você perguntar assim, o que agrega valor? É a ideia. Sim. Então, isso dá uma liberdade muito grande. Eu tento me posicionar no mercado vendendo ideia. Porque a ideia é a execução técnica. É muito mais fácil você conseguir. Ou aprender, né? Ou aprender. Agora, ideia é difícil. Ideia é difícil você chegar naquilo, e que às vezes as pessoas não prestam atenção que isso é o mais interessante. Eu adoro ver making off, porque eu fico pensando, como é que ele chegou nessa ideia? Eu toco também, e às vezes eu toco guitarra, e às vezes o pessoal fala assim, mas tal banda tem um solo. Aí eu falo, então, mas esse solo é um exercício técnico. Qualquer aluno que treinou 10 anos consegue executar isso aqui, porque isso é um exercício técnico. Às vezes o solo mais simplesinho é o mais criativo. Aquela criatividade que ele fez ali é aquilo que é a beleza. Não é aquela piração que o cara fez, que aquilo dali você fala, tá bom. Ele pegou 5 exercícios, encavalou um no outro e tá tudo bem. Mas a criatividade, como é que ele chegou na ideia, que às vezes as pessoas não percebem que é o mais importante de saber. Porque aí você, nossa, eles fizeram assim, porque eles tiveram esse conceito, tiraram dessa referência, vieram daqui, vieram de lá e me entregou esse produto. As pessoas não percebem, mas isso é o mais incrível. Aquela ideia, a boa ideia é aquela que parece o óbvio, que você não viu, né? Sim. Exato. Eu tinha um projeto, o meu primeiro projeto autoral, muitos anos atrás, que era fotografar os escritores. Olha o descompasso e a pretensão do projeto, que era ler a obra ficcional dos caras. Sim. E eu comecei, eu fiz o Marçal Aquino, e produzi uma imagem, síntese da ficção de cada um no retrato. Difícil. Difícil e prepotente, porque você precisava ler Ler o autor, entender a alma do livro. É um crítico literário e tal. Enquanto isso, em paralelo, o Éder fez o Lugar do Escritor, que era simples. Os grandes escritores nas suas bibliotecas, nos seus lugares de trabalho, não sei o que e tal. Genial, um livro que eu morri de inveja, até falei para ele. Porque o meu era infactível. Então, às vezes, a ideia é também o simples. Se você tivesse dinheiro infinito... Mas não é só tempo, era tempo infinito. Você tinha que contratar alguém para ler, aí fazer um resumo para você ver, captar a alma e ainda produzir o negócio. Eu falei para o Inácio de Loyola Brandão, eu liguei para ele lá atrás, né? Eu falei, então, que livro você acha que eu tenho que ler para entender sua obra? Ele tem 55 publicados. Né? E a ideia mais aí eu comprei 5. Sabe aquela coisa? Aí, achei uma solução, mas daí eu falei, cara, não vou ser nunca do lugar aqui. E aí a pessoa teve a ideia de, vamos tirar foto deles em seus ambientes de trabalho. Então, assim, a ideia às vezes é o simples, né? Sim. E aí a ideia é aplicada, porque a fotografia é a ideia transposta para uma imagem. Ela tem que ser factível. Eu gosto de soluções simples. O Alexandre Teixeira, que trabalha comigo há muitos anos, meu assistente, a gente faz tudo de um jeito muito simples. As aspirações, sabe? Descobre como é que faz fogo aqui, um fio de nylon ali, usa a lei da gravidade assim, inverte o plano. E ele é muito inteligente. Então, eu brinco que assim, um cara com essa luz assim, vale por 3, né? Sim. Para finalizar, você acabou de lançar um livro. Que dia que foi o lançamento? 4 de junho, né? 4 de junho. 4 de junho.
Esses livros são sobre O 4 de junho foi esse livro das drags, né? das drags. E o do É chefe que a gente tá viu saindo. de antemão, por isso que a gente comentou de algumas coisas. Do E Chefs- teve a exposição também que fechou. Mas está para reabrir Tá qualquer para hora. reabrir. E o do chefes vai sair. Eu devia ter lançado antes, Uhum. mas aí eu quis lançar o livro das drags junto com a abertura do museu, da exposição, Sim. e deu errado. Aí eu adiei o lançamento do livro das drags, e por isso eu adiei um pouco mais o lançamento do livro do chefes, mas ele já está saindo. Bom. Que bom, vai sair esses 2 livros. A gente ganhou de presente aqui, tá aqui na Casa Canon. Tá incrível. É muito legal os livros. Gente, fotografia que você consegue pegar é a melhor coisa que tem. Tá? É muito diferente de você ver numa tela. Você pegar, conseguir pegar, olhar de perto, voltar, ficar ali contemplando. É outro tipo de consumo. Então, adquira um livro. Opa, com certeza. Nas livrarias, na Amazon. Então... Entra lá na Amazon, livrarias, é só colocar lá que você vai conseguir encontrar os livros. Que para quem ama fotografia é importantíssimo ter esses livros de vários autores, tá? Porque aquilo dali, você vai consumindo aquilo e aquilo vai tornando parte de você. E em algum momento, como você falou, das pinturas, isso vem à tona. A gente é o que a gente leu e viu, né? Sim. E viveu. E entendo que o consumo de vídeo e fotos, Instagram, internet, é diferente, tá? Do que do livro. Do Instagram você não passa muito tempo vendo. Você vê, dá um clique, dá 2 cliques, né? E vai embora. Né? O livro não, ele tá ali, você revisita. É muito difícil você revisitar fotos. Inclusive, isso daí é só você ver. Você postou uma foto, ela funciona 2, 3, 4 dias, aí ela morre. E 2, 3, 4 dias eu estou sendo muito generoso, tá? Às vezes é só no dia e depois ela nunca mais alguém revisita ela, porque você nunca mais vê uma curtida. Você não vê curtidas de... Acho que a diferença básica é que o livro mora com você. Sim, boa. Ele dorme com você, ele acorda com você. Tá lá. Sim. É uma companhia by demand, assim. E é muito legal porque o consumo é outro, então você tem muito mais tempo apreciando aquela foto. É no seu tempo, né? Sim. É como a leitura. A imagem estanque, a imagem still, a fotografia, tem esse caráter que eu adoro, que é o seu tempo de leitura. Não é o bombardeio do vídeo, da imagem contínua. É o seu tempo de leitura. Você vai e volta, olha para um pedacinho, olha para tudo, olha de longe, olha de perto. É você que comanda, é você que absorve, é você que digere. Isso é impagável. É isso, gente. Muito obrigado pelo papo. A gente está há quanto tempo aqui já? 1h50, 40, por aí. Bem que eu reparei que eu tô com vontade de ir ao banheiro. Olha, ainda bem que a gente está finalizando. Falei, ai, caramba, será que vai acabar isso aqui? Será que vai acabar agora? Será que eu dou uma pausa? Mas obrigado pelo papo. Gente, compartilha, curta, comente aqui o nosso podcast. A gente está sempre lançando toda terça às 11 horas, mais ou menos. A gente está lançando aí no YouTube da Canon BR. Então, a gente está no Spotify e no Deezer também. Dá uma olhada lá. Veja os nossos cursos de fotografia e vídeo do Canon College. E muito obrigado, Paulo. Que agradeço. Além da minha modesta participação, tem gente muito melhor aí. A conversa... Eu tô sabendo que vem gente graúda aí. Tem um pessoal aí muito bom para mim. Meus ídolos. Inclusive, você fez workshop. Fiz. Obrigado, Paulo. Muito obrigado, gente. E até a próxima, gente. Até a próxima.